A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno da Escola Bíblica Dominical. Aula de número 10. Olha que tema lindo, Paulo e seu amor pela igreja. Dia 5 de dezembro, primeiro domingo do mês de dezembro. E o nosso texto áureo é: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, parte A. A verdade prática diz: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Aqui está a questão do altruísmo, né? Bom, a leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Um texto muito bonito, uma carta muito edificante. Vamos então fazer aquela reflexão que fazemos em todas as aulas sobre o nosso texto áureo. 2 Coríntios 5,14, parte A. Porque o amor de Cristo nos constrange. Qual é o contexto do nosso texto áureo? Ele está inserido no capítulo 5 da segunda carta, entre os versículos 11 a 21, quando Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. Esse é o contexto do nosso texto áureo. E ele inicia então a parte A, porque o amor de Cristo nos constrange. Então, Paulo acaba de mostrar nos versículos 10 e 11 deste mesmo capítulo que há grande motivação no pensamento que todos nós havemos de ser julgados no tribunal de Cristo. É só você ler lá 2 Coríntios capítulo 5, que ele vai falar que esse tribunal não é aquele trono branco lá de Apocalipse, não é. Esse é o tribunal dos justos, dos crentes, onde será julgado o que cada um de nós fizemos através do corpo. Então ele está falando aqui do tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo é para galardão. Então é para quem é salvo. O que você fez através do corpo, você então receberá os galardões. Capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bom, o interessante é que esse texto que fala do tribunal de Cristo vai nos inspirar, uma grande motivação. E qual é essa grande motivação? É o inefável amor de Cristo. O que isso pode significar? Primeiro, nosso amor a Cristo é que nos impulsiona. É o elemento motivador para nós fazermos boas obras. Então nós cristãos que nascemos de novo, glória a Deus que passamos pelo novo nascimento, somos novas pessoas em Cristo, nós somos salvos pelos méritos de Jesus. O sangue de Jesus lavou nosso espírito, a nossa alma, a nossa carne, então nós somos nova criatura. Agora veja, então por que eu faço boas obras? Eu farei boas obras para glorificar a Cristo, porque eu tenho o amor de Cristo. Então eu faço tudo altruisticamente. Eu jamais farei boas obras para ser salvo, porque a única obra que pode ser feita para minha salvação, o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Então não é por obras, é isso que Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos por meio da fé. Graças a Deus. Então, o amor de Cristo é um elemento motivador. Segundo, o amor de Cristo por nós, sinceramente sentido na nossa alma. Então, quando você sente o grande amor de Deus na sua alma, é algo maravilhoso e transcendente. Isso então nos impulsiona, nos anima
é como Deus fala para Josué, né? Eu acho lindo Josué capítulo 1, versículo 8, versículo 9, quando ele fala para ter bom ânimo. Ânimo significa alma, né? Ânimos, é alma. Então, para ter o quê? Motivação. E aí ele fala, eu estou contigo, não é? Não temas, não te espantes, né? Mas tenha ânimos, aquilo que está da alma. O que motiva um crente é o grande amor de Deus. É isso que nos motiva a fazermos a obra de Deus com alegria, com inteireza de coração. O 15º versículo parece requerer este último sentido. Foi esse amor de Cristo que o levou a apresentar ao mais perfeito sacrifício. Jesus nos ama, por isso ele entregou sua vida por nós. Constrangeu o Messias a fazer isso por nós. A palavra, então, constrange aqui, vem do grego sunecho. E a ideia é, apesar de ordinariamente ela significaria fechar, né? A ideia de fechar, cerrar por comprimir juntamente, pressionar fortemente. A palavra constrange, na percepção grego, é enfeixar dentro de alguma restrição. Também pode significar impelir, impulsionar, sendo o sentido, esses últimos dois sentidos, impelir, impulsionar, o mais usual, o que a maior parte dos intérpretes preferem usar. Então, olha a força da palavra constrange, impulsiona, né? Então, muito lindo. E Paulo era impulsionado? Claro que era, impulsionado pelo grande amor de Deus para resgatar as vidas, para levar a palavra, também para ser completamente direcionado por Deus. E a base de tudo isso é a ideia do ministério da reconciliação. O pano de fundo de tudo isso é falar que Deus nos ama e Deus prova o seu amor para conosco, nos dando o ministério da reconciliação. Então é um tema muito lindo, é um assunto que nós temos que refletir sobre o grande amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que existem 3 grandes religiões monoteístas. Religião monoteísta são aquelas abraâmicas, que creem no único Deus, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Observe que o texto áureo do judaísmo está em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, esse é o texto áureo da religião judaica, que é a unidade de Deus absoluta, né? O texto áureo do Islã é a força. Pode ver que eles gritam Allah Akbar, Deus é grande. Então é a ideia do poder, da força. E o cristianismo? O texto áureo do cristianismo é o amor. João 3,16. Porque Deus amou a humanidade, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o cristianismo está assentado sobre o amor. E Cristo prova esse amor para conosco, morrendo na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós temos uma introdução na nossa lição, fazendo esse apontamento do sentimento altruístico, esse sentimento de amor que o apóstolo Paulo tem no coração. Por isso mesmo ele enfrenta um mundo hostil, um mundo terrível, que é o mundo da antiguidade greco-romana, pagão, politeísta, perseguições dos seus irmãos judeus. Mas o amor de Cristo o constrangia de tal maneira que ele enfrentou todos esses obstáculos no poder do santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Primeiro tópico da nossa lição: o amor de Paulo pela igreja. Meus irmãos,
A primeira coisa que nós temos que ver nos obreiros, professor de escola dominical e um aluno de uma maneira geral, é que você tem que amar a igreja do Senhor. Amar a noiva de Cristo. Ter temor de Deus. Não é porque você se desagradou de alguma coisa, porque é normal quem vive em comunidade sofrer situações dessa natureza. Conflitos são humanos. Mas sempre ter temor de Deus. Lembrar que a igreja é o jardim fechado do Senhor. É o corpo do Senhor. Então, Paulo, o primeiro tema fala o amor de Paulo pela igreja, que nós temos que ter também. 1.1, o amor como o de um pai para com o filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi lida na nossa leitura bíblica em classe, ele atesta o amor do apóstolo Paulo pelos irmãos da cidade de Tessalônica. Esse sentimento não se deu apenas em relação à igreja de Tessalônica. Porque olha que interessante. Quando Paulo vai falar com os irmãos de Tessalônica, você sabe, Tessalônica já é Grécia, já é Europa, é a primeira igreja europeia, né? Porque até então nós estamos falando de Antioquia, que está na Síria. Depois falamos de Éfeso, né? A lição de número 9 deu ênfase à cidade de Éfeso. Mas agora nós estamos falando da igreja de Tessalônica, que é a primeira igreja que está no continente europeu. Né? E o carinho de Paulo em relação a essa igreja. Mas não só essa igreja, todo o mundo gentílico. Porque para fazer o enfrentamento que ele fez, só com o amor de Deus no coração. Então trata-se de um amor como o de um pai tem pelo filho. Irmãos, eu tenho duas meninas, eu falo, né? Minhas duas princesas. Como é bom ter filho e amá-los. Eu lembro que quando eu tinha só a minha filhinha Yasmin, eu sempre fui professor da rede pública, professor de história da rede pública aqui do estado de São Paulo, professor concursado, né? Então eu sempre dei aula em escola pública. Também lecionei em escola particular. Mas a maior parte do meu período de trabalho, de atividade, foi na rede pública estadual. E eu lembro que eu chegava cansado, né? Eu gostava de usar, hoje ninguém acho que sabe o que é isso, o guarda-pó, né? Porque hoje nem usa mais giz, é tudo pincel. Mas naquela época eu usava então o jaleco, né? Professor Alberto, né? História. E eu cansado, aquele calor, né? Chegava em casa esgotado, porque eu dava aula para o ensino fundamental, né? Da 7ª até a 8ª série, eram as minhas classes. E eu lembro que eu chegava cansado, esgotado em casa. Aí a minha menininha Yasmin estava me esperando, ela era pequenininha e ela já com os 2 bracinhos abertos para me abraçava, papaizinho, faz um suco de laranja para mim. Eu queria tomar um banho, me alimentar, estava cansado, eu parava tudo para fazer o suquinho para ela. Não é isso que a Bíblia diz? Que a gente sendo mal dá coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu, não é? Mas o pastor da igreja, o professor de escola bíblica dominical, a irmã líder do círculo de oração, nós temos que olhar para os irmãos, para as irmãs, como um pai olha para um filho. Ter esse carinho, esse acolhimento. Veja o que o apóstolo Paulo diz a respeito aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Na nova versão Almeida atualizada. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. É muito bonito, não é? Olha a declaração. Essa é uma declaração que revela o grande amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. 1.2. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Cristianismo é uma fé que tem que ter vida. Tem que viver o Evangelho. Essa história do mundo, faz o que eu mando e não o que eu faço, isso não serve, não é a base do cristianismo. O cristianismo é o que Jesus falou. Aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Ô Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Cristianismo você tem que viver o que você prega. Você tem que pregar o que você vive. E esse tópico é muito importante. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles acolheram a palavra, como eles receberam a palavra. Mas não foi só isso. Eles receberam e colocaram em prática. E vivenciaram a palavra. Os cristãos de Tessalônica eram objeto do amor do apóstolo Paulo. Paulo via o fruto do seu trabalho, do seu ministério na igreja de Tessalônica. Então, entre os versículos 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe, mostra então a alegria de Paulo por ver a materialização, a expressão do amor de Deus na vida da igreja que ele havia levado a palavra. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram o politeísmo, a cultura greco-romana, o mundanismo, o pecado, os ídolos, e estavam se desenvolvendo na fé. Elas tinham abraçado o evangelho. Então o evangelho não é discurso, irmão, não é narrativa política, não. O que estão fazendo hoje no nosso país de narrativa política? Evangelho não é isso não, irmão. Isso aí só traz confusão. Evangelho é o poder de Deus, é mudança de vida, é novo nascimento, é ser cheio do Espírito Santo. Graças a Deus. 1.3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. O amor. Num tempo em que muitos vivem a criticar a igreja local, irmão, já ouvi cada coisa. Eu lembro do irmãozinho, tadinho, que ele falava que estava todo mundo errado, só ele estava certo na igreja. Olha que simplicidade, né? Que fraquezinha do irmãozinho. Meu Deus do céu, é a síndrome do profeta Elias, né? Elias que estava lá naquela caverna e orou para Deus. Olha que fraquezinha. Ó Deus, não tem mais ninguém que te serve, só eu fiquei. Aí Deus falou, imagina, eu reservei dezenas de pessoas que me adoram, né? Muitas pessoas tementes, né? Mais de 7.000, graças a Deus. Então, irmão, nós temos que olhar a igreja com carinho, a nossa comunidade local. Eu já disse isso outras vezes, eu fico admirado. Tem gente que chega na igreja arrebentado. E Deus abençoa, os irmãos oram. Porque na igreja, o bom de você estar no meio da igreja é que você é santificado, irmão. Você está num ambiente. Claro que você deve se aproximar de gente que gosta de orar, de louvar, né? Porque tem gente na igreja também que é só Jesus na causa, né? Sabe aquele murmurador que só critica? Tudo tem um problema para ele. Mas isso tem em qualquer local, irmão. Não é porque é igreja. Isso tem na escola, tem nos hospitais. Tem gente que só sabe criticar, não faz nada de edificação. Essas pessoas é bom a gente evitar, né, irmão? O negócio é ficar perto de gente que tem fé, que tem amor, que acredita, né, que tem confiança. Gente piedosa, para que você seja santificado também, né? Em um convívio salutar. Mas essa igreja de Tessalônica realmente era uma igreja exemplar. Esse era o lugar onde Deus havia plantado, então, o evangelho. O lugar, a igreja, o local onde você congrega, é onde Deus te chamou, irmão, para você desenvolver a comunhão, a fé, a oração, né? Claro, às vezes você fala, olha, eu vou sair dessa comunidade porque aqui não tem estudo da palavra, não tem oração. Eu aí até entendo. Agora, sair por motivos assim, basicamente pessoais, é uma coisa estranha. Tem um monte de gente chamada desigrejado. Olha que termo feio, né? Não preciso ir na igreja para eu ser crente e tal. Coitado, você já vê que ele já tá na fragilidade espiritual. Porque não tem prazer, não tem comunhão com os irmãos. Que história é essa? Então tem que ter. A pessoa, não, eu não preciso ser crente. Aí pode ver que ele não serve a Deus coisa nenhuma. Ver se ele faz culto, se ele... Às vezes reúne lá e acha que foi uma grande coisa.
a comunidade, a igreja local é a oportunidade que nós temos de desenvolver o nosso potencial como ser pessoas, como servos. Porque, na verdade, nós temos que servir os irmãos. Agora, a comunidade é perfeita? Claro que não. Por isso que tem que ter pastor, tem que ter ensinador, por isso que tem que ter escola bíblica dominical. O dia que a igreja tiver todo mundo perfeito, irmão, é o dia que Jesus arrebatou a igreja, ou a não ser se a pessoa morrer antes e fizer parte da igreja gloriosa. Né? A igreja gloriosa está perfeita. Lá não tem problema. Agora, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, vai ter problema. E tem que ter mesmo, porque a liderança vai cuidar para pacificar. Os diáconos não são aqueles que ajudam a pacificar o corpo, né? Então, enquanto nós formos uma organização aqui na Terra, haverá necessidade de ensinamento, de exortação, de conforto, enquanto nós estivermos aqui, né, irmãos? Glória a Deus. Então, o amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração. Nós temos que fazer essa leitura. E é algo que vai me encorajar também a me dedicar mais, a ser uma bênção. Né? Olha que coisa linda. Então ame a sua igreja local. Trate com carinho. Viu, meu irmão querido? Ore por ela. O avivamento começa no nosso coração. Eu queria que Jesus avivasse. Não, você queria avivar. Então comece a orar para Deus começar o avivamento no seu coração. Né? E precisa tomar cuidado também, irmão. Porque tem irmão, coitado, só porque ele está animado, está cheio de fé, acho que todo mundo vai estar no mesmo nível espiritual que ele. Não existe isso, irmão. Que bom, você está animado, vamos jejuar, vamos orar, vamos interceder pela igreja, mas não significa que todo mundo vai ter essa predisposição. Aí nós precisamos respeitar as pessoas, nós vamos tentar dar exemplo, motivá-las, mas não criticá-las. Né? 2. O amor e fé na igreja. Bom, o amor, 2.1, o amor é uma palavra proeminente, comum, presente nas epístolas de Paulo. Isso é muito comum. Claro, porque o cristianismo, a essência do cristianismo é o amor. Né? Então, no ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico, o plano da salvação. E o Senhor Jesus deu a Paulo esse encontro e revelou para ele os mistérios, como a igreja do Senhor, né? e o plano da salvação. Então o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É a materialização plena do amor de Deus. É o João 3,16, porque o Pai, deixa eu falar de maneira parafraseada, né? Porque o Pai amou você que está me ouvindo, você aí meu aluno, meu irmão querido, o Pai te ama, você é objeto do amor de Deus. Que você possa sentir esse amor, receber esse amor. Que o Pai te ama de uma maneira tão ímpar, tão extraordinária, que deu o seu Filho unigênito. Olha, quem ama, compartilha. Né? E o Pai nos ama ao ponto de dar a solução para o nosso problema do pecado. Hoje eu posso dizer, estou salvo, sou salvo pelo sangue de Jesus. Não é pela minha capacidade, pela minha justiça, nada disso. Porque eu não tenho nada disso, eu não tenho bem nenhum. Mas pela obra expiatória do Calvário, pela crucificação de Jesus, pelo grande amor de Deus. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, ele expressa um conforto espiritual. Ele diz assim, em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito lindo, não é? Graças a Deus. 2.2. A fé e o amor no ensino do apóstolo Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus. Eu acho isso muito maravilhoso, porque tudo que Deus faz é num olhar de amor. Até a justiça tem essa ideia do amor. Então, toda a justiça de Deus imputada ao pecador foi concedida pela graça por meio da fé. Coisa maravilhosa. Você pode ler Efésios 1,15, que diz, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Olha, que lindo. Bonito, né?
2 Tessalonicenses 1,3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Portanto, segundo o ensino do apóstolo Paulo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Uma igreja que só tem divisão, só tem grupinho, só tem elementos belicosos, não tem fé em Cristo. Porque a fé em Cristo gera em mim amor. A fé em Cristo gera em mim compaixão. 2.3. A dimensão prática do amor na igreja. O ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático, de prática. Não é só discurso, né? Ame um ou outro tal, mas é só discurso. Não. Tem a perspectiva prática. Então, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, o amor se manifesta em atitudes concretas. O amor de Deus se manifesta em atitudes concretas. Então, é muito importante nós compreendermos. Hoje não é diferente. Quando você pega aí o seu WhatsApp e manda uma mensagem de amor, de oração. Eu, irmão, fui muito confortado muitas vezes. Uma mensagem de amor, né? Pessoa lá, pastor Alberto, professor Alberto, nesse momento eu estou orando pelo Senhor. Aí eu vejo lá o horário, madrugada. Isso é uma alegria para ele. Falar, olha, o irmão lembrou de mim nas suas orações de madrugada. Né? Esse momento que eu passei muito enfermo, sabe, meus irmãos, teve pessoas que fizeram até voto ao Senhor pela recuperação da minha saúde. Isso que é amor, irmão. Né? Você vê que altruísmo. E nós temos muita gente, não é só isso. Tem pessoas que cuidam da igreja altruisticamente, não recebem nada. Porque se você recebe, não tem problema nenhum, mas você está prestando um serviço, está sendo pago. Então não tem galardão. Agora, quando a pessoa faz sem nenhum tipo de pagamento, isso chama altruísmo, na obra de Deus. Então isso tem valor, graças a Deus. E pessoas que cuidam da casa do Senhor, pessoas que visitam outras nos hospitais, irmão, sabe que é um ambiente tão difícil aqueles hospitais, a pessoa vai lá. Eu conheço irmãos que são especialistas para trabalhar com famílias que estão em um processo de luto. Eu conheço, congrega comigo o pastor Samuel Matias, a irmã Maria Dias Matias, um casal que é do departamento de família, mas que cuida das pessoas que estão num processo de luto. Se prepararam para isso, fazem voluntariamente, não pense que ele cobra para isso, não. Então nós temos muitas atitudes lindas, professores da escola dominical que preparam a sua aula com tanto esmero, com tanto carinho. Não ganham nada, mas todo domingo estão ali, com amor, com alegria. É o amor de Deus que nos constrange. Então isso é muito lindo. O amor e fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. A fé e o amor se complementam. Finalmente, o terceiro tema. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Quais eram essas 3 virtudes? A fé, o amor e a esperança. São 3 virtudes chamadas teologais. 3 virtudes teologais. 1 Tessalonicenses 1,3. Olha só o que o apóstolo diz na sua oração. Lembrando-nos, sem cessar, da vossa obra de fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 1,3. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele fala, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é, obviamente, o amor. O amor vai... Irmão, você sabia que os dons espirituais vão cessar? Quando Jesus arrebatar a igreja, não precisa mais de dom de língua, de dom de profecia, de dom de cura. Não precisa mais nada disso, irmão. Mas tem uma coisa que permanece, o amor. O amor permanece no céu. Olha que coisa linda, né, irmão?
3.2, a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo fala, obra da fé. Esta obra estava presente na igreja de Tessalônica e Paulo sentia-se grato a Deus por essa virtude. E 3.3, a virtude do amor. Paulo fala aos Tessalonicenses 1:3 sobre o trabalho do amor. Como a gente pode entender isso? Trabalho do amor. Então havia um senso coletivo dos irmãos de Tessalônica de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor do Senhor Jesus. Esse é o trabalho do amor. E isso é algo concreto. Em Tessalônica não existia a doutrina destituída do amor. Quando você coloca o amor em primeiro lugar, você exorta de maneira diferente. Tem gente que, meu pai amado, quando vai exortar, sai de baixo, né? E não, a exortação ela só traz efeito, só traz cura, se ela estiver temperada no amor. Olha que coisa bonita. Então, a pessoa fala, às vezes eu não sei porquê, se a pessoa vai falar, ofende todo mundo, porque não tem o amor, porque não está temperado com amor. Então, quando você fala cheio, com o coração cheio de amor, você fala de uma maneira que as pessoas acolhem, né? Porque é uma maneira respeitosa, ungida, que vai trazer edificação, né? E 3.4, que é a virtude da esperança. Então, o apóstolo usa essa expressão, paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência, o sentido de perseverança. Tá? O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança? Era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição pelo fato de eles serem discípulos de Cristo. O exemplo da igreja de Tessalônica me ensina, irmão, me ensina a você que está acompanhando essa lição, que eu e você precisamos ter esperança cristã, porque a esperança traz alegria, a esperança traz paz, a esperança aquieta o coração. Tá? Isso tocou muito no coração do apóstolo e deve tocar também em nosso coração. Então, as 3 virtudes mencionadas por Paulo é a fé, o amor e a esperança. Para fechar, então, as considerações finais, essa é uma lição que me traz muito ensinamento. E o principal dos ensinamentos é que eu devo amar a igreja local. Amar o local onde eu congrego, onde eu faço parte, onde eu sou membro. Né? Esse era o sentimento do apóstolo em relação à igreja de Tessalônica. O coração dele se alegrava pela fidelidade, pela lealdade, pelo amor dos irmãos em Tessalonicenses. A igreja local, então, é a forma visível da igreja de Cristo. É por isso que devemos respeitar, amar, interceder, orar e abençoar a igreja e o pastor da igreja e os departamentos da igreja. Graças a Deus. É importante que todos nós, então, guardemos essa palavra tão linda. Graças a Deus. Eu quero convidar você para fazer parte, se você tiver condições econômicas, do nosso grupo, que vamos visitar Israel, a Terra Santa, do dia 24 de março de 2022 a 1 de abril de 2022. São 9 dias apenas e só Israel. $3.290. Tudo incluso, exceto o almoço, porque cada dia a gente está no local. Então, se você tiver condições econômicas, estão aí os números. Entre em contato com a Renova Turismo. Nosso coordenador é o pastor João Morelli. Ele vai estar te orientando, te ajudando. Corra, viu? Não deixa para depois, não. Aproveita a oportunidade. Se você tem os recursos, invista em você e vamos fazer um verdadeiro curso teológico na Terra Santa. Tá bom, meus irmãos? Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Amém.